Patolino. Você considera ele um anti-herói, um personagem principal ou só um coadjuvante mesmo? O fato é que ele é o segundo nome mais popular dos Looney Tunes, e como todos os personagens dessa turma, ele também evoluiu bastante durante os anos. E nesse vídeo de hoje, a gente vai ver toda a evolução do Patolino. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Mikael e nesse vídeo eu quero trazer de novo o Looney Tunes aqui pro canal, porque eu gosto bastante desse desenho, e sempre quando eu posto aqui, eu vejo também que vocês gostam bastante dos Looney Tunes. E como eu fiz em outro vídeo, eu quero contar um pouco mais sobre a evolução dos personagens dos Looney Tunes. Eu já falei aqui sobre a evolução do Pernalonga durante os anos e agora eu resolvi trazer para vocês a evolução do Patolino. Então se você gosta dos Looney Tunes, deixa o seu like para eu trazer mais vídeos sobre esse desenho. E se você tiver alguma ideia de algum modelo de vídeo relacionado a eles, de curiosidades, de história, de top 10, pode ser qualquer um. Deixa aí nos comentários que eu vou ler todos eles e quem sabe uma ideia sua não apareça aqui no canal. Beleza pessoal? Então sem mais enrolação, bora lá. Bom, o nome original do Patolino é Daffy Duck, que significa simplesmente pato maluco. Ele foi criado lá em 1937, sim, faz bastante tempo. E ele foi criado por Bob Clampett e Tex Avery, que foi o mesmo criador do Pernalonga e de vários outros personagens dos Looney Tunes. E a primeira aparição dele foi no curta Gaguinho e a Caça ao Pato. Essa primeira versão do Patolino também parecia bastante com a primeira versão do Pernalonga. E lembrando que eu falei lá no vídeo do Pernalonga, ele foi criado em 1940. Então o Patolino ele é mais antigo que o Pernalonga, ele foi criado 3 anos antes. Mas vamos dizer assim que naquela época quase todos os personagens tinham a mesma personalidade. Eles eram bem malucos e tinham um estilo bem pica-pau mesmo. Mas no final tudo acabava dando certo para eles. Então o Patolino seguiu meio que esse estilo de história. E na década de 40, como estava tendo no mundo a Segunda Guerra Mundial, o desenho do Patolino, assim como vários outros desenhos da época, também tentou abordar um pouco desse tema. E mostrava o Patolino enfrentando vários inimigos durante a guerra. Mas já nessa década de 40 ele já teve uma evolução visual, saindo um pouco daqueles traços mais simples que ele tinha quando ele foi criado. E como o visual dele, podemos dizer assim, é um pouco mais simples, já nessa década de 40 ele já tinha um visual bem parecido com o que é ele hoje em dia. Mas claro, com algumas mudanças. E a personalidade ainda não era a personalidade que ele possui nos dias de hoje. A partir de 1951, assumiu nas direções dos desenhos dos Looney Tunes o Chuck Jones. E nessa época o Patolino ele perdeu grande parte dessa personalidade maluca que ele tinha e começou a ser um personagem conhecido pela sua ganância. Mas não só isso, ele era ganancioso, invejoso e egoísta, principalmente quando ele estava lá junto com o Pernalonga. E isso foi um lance muito esperto do Chuck Jones, porque assim ele se transformou num personagem extremamente popular, se equiparando bastante com o nível de popularidade do Pernalonga, que já era o personagem mais famoso dos Looney Tunes. Em 1953 foi lançado um episódio em que o Patolino interpreta o Duck Dodgers. E calma, esse ainda não é aquele famoso desenho que passou durante muito tempo aqui no Brasil e que por sinal é muito bom, mas eu vou falar dele depois. Esse foi um episódio que serviu de inspiração para a futura série do Duck Dodgers. E esse episódio também se chamava Duck Dodgers no século 24 e meio. Então abram alas para Duck Dodgers do século 24 e meio! Bom, e como era característico dos desenhos dos Looney Tunes, ele sempre fazia alguma paródia sobre outras histórias, como aconteceu em 1958, em uma paródia dele das histórias do Robin Hood. E durante a década de 60, muita gente fala que foi o período mais controverso do Patolino. Isso porque nessa época ele assumiu uma postura bem mais de vilão, principalmente nos desenhos do Ligeirinho. Você se lembra desses episódios? Mas isso não deu muito certo e ele logo voltou à personalidade dele, digamos a personalidade normal, se a gente pode falar isso do Patolino.
Em 1978 estreou O Show do Patolino, que seguiu o mesmo estilo lá da animação O Show do Pernalonga, que já fazia muito sucesso desde a década de 60. Mas essa série acabou ficando só uns 4 anos no ar, que na real é bastante, né? 4 anos. E aí, 10 anos depois, em 1988, ele também participou do famoso filme A Cilada para Roger Rabbit, um dos primeiros filmes que juntava pessoas reais com animação. E nesse desenho, onde toda a turma lá dos Looney Tunes encontra a turma do Mickey, tem uma cena que eu destaco lá do Patolino, que é uma cena que ele toca piano junto com o Pato Donald. Eu achei bem épica essa cena, porque é praticamente os dois patos mais famosos dos desenhos animados contracenando juntos. Diz aí se isso não é muito legal. Essa música é muito quente. Aí em 1996, vocês sabem o que aconteceu, né? Mais um filme misturando live action e animação. E esse filme é realmente muito famoso. E é um dos filmes mais nostálgicos pra mim. É o Space Jam. Esse é o original, com a participação do Michael Jordan. E eu acho o Patolino muito engraçado nesse filme. Pra mim é a versão perfeita dele. Patolino! Obrigado! Muito engraçado. Todo mundo rindo do pato. Em 2001, ele aparece bem fofinho em Baby Looney Tunes. Pelo menos da abertura, não tem como não gostar. Nós aqui estamos pra brincar com vocês. Tem muita diversão e coisas pra se fazer. Ele já tinha a personalidade que ele possui quando ele é mais velho, que era aquela personalidade bem estressada. Ele era a criança mais estressada do desenho, sem dúvida. E já quando ele era bebê, ele já não gostava nem um pouco do Pernalonga. E 2 anos depois, em 2003, era lançado mais um filme chamado Looney Tunes de Volta à Ação. Esse era mais um filme em live action, mas ao contrário dos 2 outros filmes em live action que tinham sido lançados antes, esse daqui foi um completo fracasso. Ele custou 80 milhões de dólares para ser produzido e arrecadou só 68 milhões, ou seja, nem se pagou, dando assim um baita prejuízo para o estúdio. Por isso que demorou tanto para ser feito outro filme dos Looney Tunes, ficou quase 20 anos para ser produzido um novo longa-metragem. Mas nesse ano também estreou um dos desenhos que eu mais gosto e que fez um baita sucesso por aqui, Duck Dodgers. Você lembra que eu falei que teve um episódio lá em 1953 que mostrava esse personagem? Pois é, em 2003 eles lançaram essa animação inspirada naquele episódio e eles acertaram em cheio, foi muito bom. Nesse desenho, o Duck Dodgers vive lá no século 24 e meio e protege um planeta para ele não ser invadido pelo marciano. Eu ainda não entendi porque eles não fizeram um filme desse desenho. É muito bom mesmo, eu tenho certeza que ia fazer muito sucesso. Duck Dodgers é um clássico, né gente? Fala a verdade. Ah, e você sabia que o Duck Dodgers tem o nome completo? O nome dele é Duck Edgar Dumas Aloysius Dodgers. E me diz aí, você se lembra dessa abertura aqui? Duck Dodgers of the 24th and 1/2 century. Bom, depois de Duck Dodgers, em 2005, estreou Lunáticos à Solta, que é mais uma variação, digamos assim, dos desenhos dos Looney Tunes. Eles tinham um visual completamente diferente, e os produtores explicaram que eles não eram os personagens originais, mas sim descendentes deles. Esse desenho tinha um visual bastante parecido com os animes, mas acabou não fazendo muito sucesso, e durou só 2 temporadas, sendo rapidamente esquecido pela maioria das pessoas. E assim como os outros personagens dos Looney Tunes, em 2011 ele teve o visual mudado de novo para o programa chamado O Show dos Looney Tunes, onde eles aparecem um pouco mais cartoonizados. Bom, se é possível cartoonizar ainda mais um cartoon. Bom, eles fizeram isso nesse desenho e ele aparece com a aparência um pouco mais quadrada, o que é um pouco diferente da forma que ele era retratado durante várias décadas. Bom, e as últimas aparições do Patolino foram em Novos Looney Tunes, que estreou em 2015 e traz um visual bem diferente para os personagens dos Looney Tunes. Agora o Patolino ele era bem mais magro e ele parece que voltou aquele estilo mais doidão dele, que ele tinha lá no começo. Se lembra que eu falei isso? Bom, e outra animação que estreou em 2020 foi Looney Tunes Cartoons, que passa lá na HBO Max e que até teve uma recepção bem positiva.
O visual eu já gostei de cara, ficou muito bonito mesmo. Você assistiu esse desenho? Porque eu não assisti, mas falam que é uma animação muito fiel aos desenhos clássicos dos Looney Tunes. Então se você assistiu, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Bom, e a última produção que teve a participação do Patolino foi em 2021, vocês sabem muito bem, Space Jam 2, um novo legado. Esse filme é uma parte 2 daquele clássico filme do Space Jam com Michael Jordan, e dessa vez vem com o LeBron James como personagem principal. Aqui ele aparece de novo em formato live action, mas diferente lá do primeiro filme, ele aparece num modelo mais 3D. E aqui ele contracena com vários personagens dos universos das animações. E você, gostou do visual dele nesse filme? Bom, e é isso aí pessoal, essa foi a evolução do Patolino. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês gostam de Looney Tunes e ainda não conheciam o canal, se inscreva aí que eu vou trazer vários vídeos sobre os personagens de Looney Tunes e também sobre outros desenhos. Então se você gosta de animação, se inscreva aí para você não perder. Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!